Olá pessoal, começando aí mais um podcast Papo de Corredor. Eu sou Heleno Fortes, estou aqui com o Vonei Prado e hoje também com o nosso treinador e maratonista Felipe Lopes. E o nosso assunto é sobre estratégia de prova. Né, pessoal? Estratégia de prova é aquela coisa que a gente viu aí na prova de Boston, que quem fez, muitos deram certo, outros que não fizeram. E depende da estratégia que foi feita, né, Helena? Às vezes fizeram a estratégia e... Kamikaze, né? A estratégia não era a estratégia certa, né? Para o estilo de prova, para o tipo de prova, né? A gente falar em estratégia de prova, a gente está falando agora na semana que antecede a prova, na reta final, né? Mas a gente estava conversando um pouquinho antes, o Felipe tocou num assunto muito interessante, que é essa estratégia de prova, a gente pensa na última semana, mas ela já vem sendo construída desde o início da preparação. Você tem que pensar no tipo de prova que você vai fazer, né? E aí é onde que você vai conseguir controlar, que você vai se preparar para as coisas que você vai conseguir controlar. Né? Então, assim, começa lá atrás, né, Felipe? Exatamente o que a gente está conversando aqui, né, Heleno, Volney? Porque o que acontece com muitos atletas, eles já fazem uma definição da prova, qual prova que eu quero participar, só que já não levam em consideração, exemplo, uma altimetria da prova, um clima da prova. Aí onde que às vezes está o grande erro do atleta, né? Ele colocar um objetivo que não é plausível para aquela prova escolhida. Isso. Então não foi a prova que ele escolheu errado. Foi o objetivo dele para tempo, para desempenho naquela prova que foi errado. Sim. Então isso que o atleta tem que saber trabalhar ao longo aí dessa, se for uma maratona, 10, 12 semanas ou qualquer outra distância também, né? Isso. Perfeito. Então, primeiro ponto, definiu a prova, a gente já começa com a estratégia, o primeiro ponto da estratégia, lá no início da definição da prova. Então, beleza, você vai fazer maratona, você tem que conhecer que perfil que é a prova. Então, você vai fazer maratona de Boston, você sabe que Boston começa em Hopton, desce, e lá no quilômetro 24 tem uma subida, no 26 tem outra, no 32 tem outra. Ponto, e depois você volta a descer. Então, a preparação tem que ser diferente do que se você preparar para a maratona de Porto Alegre. A maratona de Porto Alegre normalmente é frio, venta ali no Guaíba e tal. É uma maratona do Rio, é plano, mas tem umidade alta. Então o que acontece? Planejamentos diferentes, né? Estratégias diferentes. Estratégia de treino e depois estratégia de prova. Né? Que você tem que construir até você chegar na última semana, que é o que nós vamos comentar aqui agora. O que a gente define nessa última semana, que é a estratégia, que vai envolver o quê? Já sabe o percurso, o ritmo, vestimenta, nutrição, os equipamentos. Só fazendo um parêntese, Heleno, no que o Felipe acabou de colocar, e uma coisa que você estava completando, e uma coisa que a gente tem que alinhar é a expectativa com a prova que você está indo. E isso é muito importante. Sim. Isso é muito importante. Tirando todos os fatores que a gente já citou, um fator importantíssimo é alinhar expectativa e realidade. Perfeito. A expectativa do que você quer fazer para a prova que você está indo. Uma coisa é você correr uma meia maratona subindo e descendo montanha, outra coisa é você correr uma meia maratona do Rio, ou de Porto Alegre, Sim. que é uma prova totalmente plana. Em Porto Alegre ainda é melhor que uma prova fria. Então, assim, dependendo do que você quer, você vai ter que escolher uma das duas opções para alinhar essa expectativa com a realidade. Para você poder chegar na reta final e entrar nessa reta, nesse período de no final desse período de preparação, você poder entrar na semana final ali para desenhar a estratégia da prova com a expectativa certinha com a sua realidade que você vai encarar. E até citando o que o Volney falou aí agora, em outros podcasts, né, igual vocês falaram, né, até para isso o atleta ele tem que ter uma orientação, né, de um profissional, seja obviamente como nós, treinadores de corrida, um profissional de educação física, para orientar o atleta nesse sentido. Porque ele tem que chegar nessa última semana já sabendo de tudo. Sim. Eu não posso chegar na última semana com dúvida de o que eu vou fazer, o que eu vou comer, como é que vai ser minha nutrição na semana da prova, como é que vai ser, como que eu tenho que dormir, quantas horas. Então, tudo isso ele tem que alinhar com o profissional, seja com uma assessoria, mas ele tem que ter esse direcionamento para ele chegar na última semana da prova já sabendo de tudo. Ele só vai ajustar os últimos detalhes ali juntamente com o seu treinador, né? Sim. E eu vejo a semana da prova como você tem que criar a questão da visualização.
né? É super importante. O famoso planejamento mental, né? Planejamento mental. E você constrói isso, não é na véspera da prova. Não é no sábado antes da prova que você vai resolver. Você tem que pelo menos se informar como é que é a altimetria e, se possível, ter ideia de como é que é o terço final da prova. Você visualiza, porque o terço inicial, em qualquer prova, seja de 5K, 10K, 21, 42, o primeiro terço, ele é o mais fácil. Mas é onde acontece o quê? Os maiores erros. E os maiores erros em qualquer distância acontecem no primeiro terço de prova. E eles, a conta, o insucesso é ocasionado por isso. Porque você vai pagar a conta lá no último terço. E a famosa frase, né, Helena? A gente não pode correr o primeiro terço da prova com o coração, né? Exatamente. Com aquela motivação. Tudo bem, a gente vai estar motivado, né? Todos aqueles fatores externos, descansado, milhões, dependendo da prova, milhões de pessoas te aplaudindo, chamando pelo seu nome, gritando se for uma prova fora, gritando Brasil, mas eu não posso correr com o coração esses primeiro terço, ou os primeiros 21 de uma maratona, ou seja, uns 5 km, correr aqueles 2, 3 primeiros quilômetros. Sim. Emocionados, né? Se correr isso aí, fatalmente vai dar o último terço. Por isso a importância da estratégia, né? A estratégia ser montada e ser executada. Mais importante que ela ser montada, ela ser executada. A gente sabe melhor do que ninguém que o tiro de largada não tem nada mais empolgante que o tiro de largada. Sim. E aí sai aquele estouro da boiada, onde várias pessoas que estão com você não passaram por esse processo de planejamento, não tiveram essa estratégia de montar e fazer o que eles querem, né? Acompanhamento, o que seja, para poder definir essa estratégia de prova. E isso acontece não é só acontece com atletas experientes. Sem dúvida. Atletas experientes. A gente vê muitos atletas experientes correndo com estratégia kamikaze, fazendo o primeiro terço muito rápido. Né? Exatamente. E aí administrar, você saber respeitar essa estratégia que você mesmo criou, né? Seja com o seu treinador, sozinho, não importa como, é importantíssimo, porque se você conseguir não errar o início da prova, a sua chance de sucesso da metade para frente é muito maior de quem saiu na primeira metade com o coração, como você acabou de falar, né? A gente tem que deixar o coração pro final, né? Sim. Você tem que largar com a razão e deixar o coração pra hora que tá difícil, eu né? citei isso porque até o próprio Jack Daniels, no livro dele, ele fala, né, que aqueles 2 primeiros terços a gente não corre com o coração, né? Uhum. A gente tem que justamente tomar esse cuidado para o último terço não pagar o preço, né? E até essa questão que você falou, Vonei, de chegar no final, com manter aquela mesma empolgação do começo, mas a gente tem que saber o que eu tenho que fazer naquele primeiro terço, na primeira metade, para visualizar, fazer planejamento mental de como que eu tenho que chegar no segundo terço, para visualizar como é que vai ser meu último terço da prova. Sim. Porque se eu não mentalizo até esse último terço da prova, fatalmente eu vou chegar nele e agora, o que eu vou fazer? Qual vai ser meu ritmo? Eu sou capaz, não sou, mantenho, tenho que controlar ou posso acelerar? Como que eu tenho que fazer isso? Né? E esses obstáculos que quando você vai fazer uma corrida, seja de 5K, 10, 21, 42, você sabe como é que são as sensações de cada distância, né? Então você tem que conhecer, quando a gente fala isso, é quase que fazer um filminho na sua cabeça de fazer uma reprise ali, de saber o que vai passar em cada ponto, porque aquele obstáculo que chegar ali, né? Aquelas barreiras que vão chegar no terço final, elas não podem te assustar. É o momento que você tem que ter paciência para poder lidar com aquela dificuldade. Ela não pode te assustar. E muitas vezes eu falo que a expectativa é uma coisa que rompe com o corredor. Por quê? Ele tem expectativa de número, uma expectativa numérica que em determinado ponto ele vai passar com o tempo pretendido. Mas quando isso não acontece, muitas vezes frustra o corredor e ele automaticamente o que ele faz? Ele se desliga. Aquele esforço subsequente, né, para frente ali, não compensa mais. Então ele vai se desligar. Ele meio que joga toalha. Joga toalha. Agora, tirando isso, existe uma outra expectativa que eu vejo que eu já senti, e eu acho que vocês já sentiram também, que é a questão de você ter uma expectativa de conforto. Então você pega numa maratona, quantas vezes você chegou ali no 12, no 14, e você tava sentindo mal, cara. A perna tava um pouco pesada, e você fala assim, caramba, bicho, eu tô aqui agora,
Não passei nem da metade. E tô pesado, tô desconfortável. Só que aquilo passa. A gente sabe que aquilo passa com o tempo. Com o decorrer dos quilômetros. Porque no treino acontece isso. Quantos treinos de ritmo que a gente faz, que no início do treino você fala assim, nossa, eu vou ter que negociar demais hoje, mas passa um pouquinho, a chave vira. Né? Então tem que ter tranquilidade e paciência. Você já sentiu isso? Já, perfeitamente. Cara, e assim, e não somente nas provas, né, Heleno? Nos treinos, acontece muito isso com a gente. Porém, o grande detalhe diferencial do treino para uma maratona ou qualquer outra competição é que no treino, se eu acontecer isso hoje mesmo, eu consigo repetir. Poxa, onde que eu tenho que melhorar aqui para poder evoluir? Aí no dia seguinte você repete o treino, ou na semana seguinte. E na prova não, por isso a gente fala da importância desse acompanhamento, de trabalhar tudo isso para chegar na última semana bem preparado, porque depois daquela competição sua de 42, você não vai fazer um 42 na semana seguinte. Vai demorar. Você vai, no mínimo, 2 a 3 semanas para você começar a adquirir uma recuperação para novos estímulos. Mas isso aí que você colocou, Felipe, até uma coisa que é interessante, né? Porque assim, por mais que no treino, se você pega um aluno que qualquer situação de desconforto, ele joga a toalha, porque ele pode fazer o treino no dia seguinte ou na semana seguinte e assim vai. Não, esse atleta ele vai jogar a toalha na maratona. Vai. Exato. Porque você compete do jeito que você treina. Exato. Se você tiver acostumado, não, hoje não deu, amanhã eu faço. É legal a gente trabalhar dentro né, do que a gente está comentando, assim, né, pensando na estratégia. É exatamente isso. E aí eu falo que faz parte dessa estratégia, na hora que você está alinhando a sua estratégia na semana final, que nós vamos falar um pouquinho dessa preparação na semana final, mas na estratégia mental, é você começar a buscar na sua preparação esses treinos. Exatamente esses treinos. Levar embaixo do braço esses treinos. Aonde que o negócio, você passou por momentos difíceis no treino, teve a paciência de passar e entregar esse treino. Exato. Isso aconteceu 1, 2, 3, 4, sei lá quantas vezes no processo de preparação, leva ele no bolso, tá? Isso. Porque na hora que chegar esse momento, você vai falar assim, opa, e aquele dia que eu não tinha dormido nada à noite, com 5 quilômetros, eu me deu vontade de parar e o treino saiu. Então, assim, é isso que eu falo. Então, assim, todo treino, por mais que que você tenha entregue esse treino, um pouco diferente, o que a gente comenta muito aqui, falando sobre ritmo, sobre prova, sobre preparação, o número existe, mas não fique preso ao número. Exato. Você tem um número previsto para treinar, mas naquela sessão de treino, só você sabe o que você passou para chegar naquela sessão. Aquela memória daquele treino, né? Você fez um ajuste no número, mas fez um treino muito melhor que um treino que você tinha feito dentro do ritmo que você queria. E esse treino ele vai ser muito mais importante para você levar ele como uma carta na manga para a prova do que os outros treinos que você fez. Você citou essa questão, Ivone. Eu lembrei aqui perfeitamente que o Heleno me perguntou se você já passou por isso, né? Se você vai lembrar, nós fizemos, acho que em 2021, acho que é o desafio das distâncias. Aí teve um 21, não sei se você vai lembrar. Nós fizemos um 10, depois nós fomos para um 21. Aí estávamos correndo, né? Tava eu e você, um do lado do outro, e de repente eu acho no KM7 ou no KM8, você falou, Felipe, não dá pra mim não. Encostou. Aí eu levei aquilo ali comigo, por quê? Eu falei, não, eu vou terminar. A gente tá rodando 3,40, 3,41, mais ou menos ali. Então não era eu não, Heleno. Era outro bom Ney esse aí. 3,40 no 21 não era eu não. Você tava fazendo 3 km. Eu tava parando a cada trecho. E vamos falar nem pior, vou falar em melhor que era você mesmo, que na semana anterior, alguns dias, um tempo antes, a gente tinha feito um 10 mil, 35 e 26. É isso aí. Que nós fizemos. E pouco tempo depois nós fizemos, caramba, esse 21 aí. Aí estávamos rodando, caímos 7, 8, você falou, poxa, Felipe, não dá pra mim não. Aí você saiu, aquilo ali, passou um turbilhão de pensamentos negativos pra te falar assim, pode parar. Aí eu mais 1 km. Não, vamos parar, eu acho que eu vou romper até o 11. Aí passou mais 3K, eu venci até o 11. Falei, bicho, eu vou encarar mais 2K aqui. Aí vim fracionando, eu sei que na hora que chegou no KM 17 por 18, você falou, agora eu tô dentro. Acabei, ué. Agora eu tô dentro, ninguém me tira mais. Aí fui terminando, o último KM teve até apareceu o Messias, eu falei, Messias, me puxa aqui. Aí eu sei que eu fiz o último KM a 3,28. Inimaginavelmente, durante o percurso, jamais. Poxa, há poucos quilômetros atrás eu tava com a sensação jogar a toalha? Jogar a toalha? Eu falei, não, vamos lá que eu vou romper. Então isso, aí eu levei comigo para as próximas semanas, os meses. Eu falei, poxa, aquele treino eu venci, onde que eu tava praticamente derrotado. Eu só não coloco no bolso, eu brinco muito com os atletas. Poxa, leva ele embaixo do braço,
qualquer momento da prova ou de algum treino, pensou negativamente, busca aquele treino que você teve dificuldade, estava prestes a jogar a toalha, não, eu vou finalizar porque meu propósito ainda está para chegar. Sabe? Então isso é importante ter essa. E isso que aconteceu com você, que foi intuitivamente, né? Você não fez a estratégia de blocar, de criar os blocos. Aquilo ali você criou no momento pela razão. Você teve o bloco de 7, o Volney saiu, aí você falou assim, não vou levar mais 2 aqui, levou no 11, quando você viu que estava no 14, quando você viu que estava no 17, você falou, não, agora eu vou. Então, eu faço isso muito em vários treinos eu faço isso. Aliás, praticamente em todos os treinos que exigem esse componente aí da relação distância-tempo e do esforço de você ficar. Então, jamais eu entro, por exemplo, para um treino de ritmo de 20 km e eu fico indo Pensar no 18, 19. Ponto por ponto, volta por volta. Não, eu vou blocos. Eu falo assim, não, vou começar nesse primeiro aqui. Eu sei que os primeiros 4, se eu não aqueci direito, os meus 4 quilômetros... São mais difíceis. Tá embaçado, a perna ruim. Aí passou o 4, você fala, não, cara, até o 8. Aí do 8 você tá com a gente, você chega no 11, 12. Porque aí quando você chega no 16, você fala, agora eu vou entregar. Eu já subi até aqui, eu vou entregar. Exato. Né? Pelo mais que seja difícil. Numa maratona, a gente sabe que uma parte difícil da maratona é o quilômetro 24, 25. Porque você já passou da metade, né? Você tá longe da chegada. Você não entrou no regressivo ainda. Porque concorda, quando você chega no 30, contar aí regressivamente... para a cabeça, pelo mais que você esteja não tem dúvida. Pelo mais que você esteja lutando pela sobrevivência, o regressivo, né, ele te conforta. Ele te alivia um pouco. Agora, quando você tá lá atrás, você passou ali 21, 22, você pode ver que muitas pessoas perdem muito o ritmo quando chega no 24. A gente brinca que é o primeiro jab que a pessoa toma. E é mais ou menos o pensamento, às vezes, não só do iniciante, mas acontece com a gente. Quero relacionar com o iniciante pelo seguinte, às vezes ele fala assim, poxa, fiz o 10 aqui agora, tá faltando mais 10, se ele for fazer uma meia, né? Hoje tá faltando mais 11 pela frente. Ou então ele tá num treinamento, num treino ele faz um 21 e fala assim, poxa, pros 42 eu tô somente na metade. Então isso acontece às vezes com a gente em determinado ponto da prova, que é esse momento de baixa, né? Nós estamos lá no 22, 23, dá aquela baixa na gente, igual você falou, poxa, tá faltando, igual o Volney falou, poxa, ainda tá faltando praticamente metade, não tô no regressivo e a mente tá querendo me jogar para baixo. Então por isso que eu sempre bato nessa tecla da orientação, ou você ter um ciclo de atletas experientes nos treinos para poder te levar durante esses momentos de baixa, você saber durante a prova, naquele momento ali, poxa, qual a estratégia que eu tenho que utilizar para eu ainda continuar aqui nesse grupo, nesse pelotão, ou se eu estiver sozinho, para eu continuar sozinho, porém você já trabalhou tudo isso, né? E você já vem com a cabeça educada para aquilo ali, para na hora que chegar, você já saber desses pontos fracos, para você tentar... Não ser surpresa. Eu acho que não precisa ser surpresa. E você tentar bloquear esse tipo de pensamento que vem cruzar, que vai cruzar na sua cabeça, que vai cruzar, mas é que a gente sempre fala, né, Volney? Cruza... Ele tem que ficar pouquinho. Ele entra e sai. Ele não pode entrar e você tem que fazer o exorcismo com ele. Ele entra e sai correndo. E quanto mais experiente, né? Se ele entrar e ficar, aí esse aqui é o problema. Então esses são momentos difíceis. E tem gente que é surpreendido, que igual eu falei, por esses momentos lá no início da prova. Com 10 quilômetros, 12 quilômetros. Quantas pessoas que a gente vê que... E aí, Helena, o que acontece que eu falo, né? A gente comenta, você comentou aí no início, a pessoa que é surpreendida no início da prova e ela fez toda a preparação certa, né? Assim, ela se preparou, fez toda a parte dela, tá tudo certinho. Ela traçou a estratégia de prova, ela não desrespeitou a estratégia no início da prova. Ela não pode jogar toalha, porque não é que é um momento que ela está passando ali que vai. Esse momento, no início da prova, a gente sabe que ele, quase 100% das vezes ele vai embora. Vai embora. Porque não vai embora se a pessoa não se preparou, não tá, aí realmente fica difícil mesmo. E ela já começa a pensar que lá na frente a coisa vai estar feia e aquilo já vem. Né? Então, assim, mas a pessoa que se preparou, acontece isso. Você acabou de citar um exemplo do treino, por exemplo. Cara, o início do seu treino, de todo mundo, quando um treino maior, ali 2, 3 km você vai fazer intensidade, velocidade maior. A gente precisa desse início um pouco mais lento para acabar de aquecer o corpo, preparar o corpo, né, para entrar naquele que você precisa fazer. E aí na prova é a mesma coisa. Tudo bem, você está com 10, 12 km, já tem uma distância. Tem, mas
como é uma prova maior, você tem que ter paciência. Aí na hora que o ritmo encaixa, na hora que você entra, não é, vamos falar assim, o ritmo encaixa, você entra começa a ficar mais fácil, a fluidez da passada, do corpo, você vai entrar pro que você estava preparado. Sim. Você vai entrar porque você está preparado. E aí você vai seguir. Então, no início da prova, realmente aquela paciência de você passar daquele momento. Exatamente. Ali, depois do terço final, entrando no último terço ali, 24, 25, 28 para frente, a gente sabe que realmente vai vir para todo mundo. Né? Quem estiver correndo ali no limite da performance pessoal, ele vai passar aperto a partir do 20. Não é passar aperto, ele vai ter a dificuldade. O nível de esforço aumentou muito em relação ao que ele estava no texto inicial. Não já está desgastado. Já está desgastado. Isso em qualquer distância. Se a gente pegar nos 5 km, do 3,5, do 3 para frente, é um tipo de fadiga, aquela fadiga cardiorrespiratória. No caso dos 5 Canelê, né? 3 em diante é a sobrevivência, né? Sobrevivência, queimação, você está se confrontando, querendo parar. Nos 10K ali, do 6,5, 7 para frente. E na meia maratona, 14, 15 ali. Que é o último, entrando no último terço da prova. Que a perna tão pesada, você tá com perna pesada, respiração ofegante também. E, cara, maratona é naquela parte ali, 28, 30, que ali já tá com dificuldade da musculatura contraída de uma forma eficiente, já tá nauseado, já não consegue beber água de uma forma legal mais, né? Muitas vezes, dependendo do tipo de prova, você tá arrepiando. Então, assim, isso tudo são coisas que fazem parte da prova, né? Que você tem que estar preparado para isso, para poder aquilo não fazer uma descendência muito grande com você. Você citou essa questão das distâncias, né, Heleno? É importante o atleta também, o aluno, ele saber que eu tenho que pagar um preço no treino para, se em determinado momento da prova acontecer, eu saber lidar com isso. Porque às vezes o que acontece com essa estratégia durante a prova? Às vezes o atleta coloca uma estratégia durante a prova, porém ele não está adaptado a essa estratégia. Não passou por aquilo? Ele não passou. É igual você citou, a prova de 5 km. Você quer uma prova que queima mais o pulmão do que uma prova de 5 km? Tem. Às vezes o atleta não quer pagar isso durante o treino. Aqueles estímulos mais curtos, mais intensos. Ele quer, não. Mas beleza, mas eu vou criar uma expectativa para a prova. No primeiro momento que a perna começar a pesar, peito começar a queimar, ele não vai conseguir manter. Diferentemente de uma maratona, ele dá aquela controlada no ritmo, ele consegue às vezes levar, mas em banho-maria no 5 não, você sai no seu limite. Sim. Se você quiser para tempo, você vai sair o 5K no seu limite. No seu limite. É a hora que você vai ter essa questão, a perna vai estar pesada, respiração, frequência respiratória lá em cima, frequência cardíaca lá em cima, peito começa a queimar, e você fala, puta merda, tá faltando 1,5 km, 2 km ainda pela frente, e aí? Eu não passei por nada disso durante a minha preparação. É isso aí. Então é nada mais certo que o Galvani falou. É expectativa versus a realidade. E isso, aí voltando nessa palavra expectativa, essa relação expectativa e realidade, ela entra nessa semana final no conhecimento que você já tem do que você vai fazer. Né? Assim, do conhecimento que você vai fazer, assim, do tipo de prova que você vai fazer. Porque você vai ter que estar alinhado, e aí você vai alinhar a expectativa sua para a prova, você vai criar essa estratégia para a prova, não a expectativa, agora a estratégia de prova, sabendo o que você vai passar. Né? Uma estratégia de prova para uma prova que vai ter agora nesse final de semana da NB, que é a de Porto Alegre, é diferente da prova de semana passada, agora de segunda-feira de Boston. Que é diferente, a de Boston e de Londres, domingo agora também. Exatamente. Entendeu? São estratégias diferentes, porque a pessoa que correu Boston, ela tem que entender que do quilômetro 22, 24 até o quilômetro 32, 33, ele tem que ter uma expectativa diferente de ritmos. Sim. Porque senão ele vai falar assim, pô, saber que vai variar, perdi, saber que vai ter essa variação, né? Exatamente. Como ele tem que saber que no terço inicial da prova, ele não pode fazer besteira, porque é uma prova que, apesar de ter um Holy Hillzinho, é uma prova que predominantemente desce. Então você larga no meio de uma turma gigante que corre no seu ritmo e ritmo rápido. Então você tem a chance de começar a prova errando a estratégia programada. Mas enfim, empolgada, né? Voltando para isso, você volta para a semana que antecede a prova. O que é o objetivo nessa semana? É realmente você começar a visualizar, atento ao que você falou, Heleno, visualizar realmente todos os pontos da prova. Isso. É entender, né? Assim, tá certo, você vai para um lugar que você nunca conhece, você não vai conhecer o percurso, beleza.
Mas você saber ali, se você tiver oportunidade, aquela coisa que a gente gosta, fazer um trotezinho nos 4, 5 últimos quilômetros finais da prova, no sentido contrário, que você já começa a visualizar. Aquilo te dá conforto, que é uma coisa melhor que na hora que você está no quilômetro 32, 34 da maratona para frente, eu particularmente uso isso demais. A gente estava comentando sobre o conforto do percursozinho marcado. Cara, eu me trago pro Belvedere onde que eu tiver e penso na volta de 1 quilômetro, bicho. Agora eu falo assim, faltam 8 voltas para mim ali. O que são 8 voltas? Você, rodei mais 4, eu tô em tal lugar, tô em tal ponto. Você começa a buscar coisas que te dão conforto. Então isso faz parte. O que eu vou usar nessa hora de dificuldade? Entendeu? Não é na hora que você vai pensar, não. Você já vem com aquilo na cabeça. O que eu vou... a gente já tem que saber que você vai precisar de alguns momentos de usar essas coisas, que você programou para sua cabeça te dar esse nível de conforto. Eu praticamente falo, eu adoro usar a volta de 1000 como meu conforto. Sim. Né? Você transpõe para lá. E eu vou variando, cara. Você comentou ali do quilômetro 24, né? Eu penso, falo assim, cara, agora eu vou ter que dar uma voltinha na Pampulha. Começou, eu vou ter que dar uma volta ali na Lagoa da Pampulha. Então você vai variando. Aí depois eu caio na hora que não tá tão difícil ainda. No quilômetro 24 começa, mas não tá tão difícil. Sim. Mas na hora que começa a apertar, você traz o que te dá mais conforto. Te dá mais conforto. Então você vai traçando essas estratégias. E isso tem que ser de acordo com... Você faz isso na reta final de acordo com o que está a sua preparação, para você pensar o que você pode fazer. E só complementando, uma outra coisa que eu falo... Quando você pensa nessa estratégia, claro que você já vem trabalhando ela em todo o processo de preparação, mas a reta final, porque é onde que você já tem algumas variáveis que fogem do seu controle, que é a relação tempo, temperatura, clima. Normalmente a temperatura, em grande parte, tende a subir. Então, na hora do mais difícil, né? Tudo de pior começa a acontecer. Temperatura sobe, você está perdendo mais líquido, você está com glicogênio mais baixo, sua fadiga mental também já está maior. Então, o que é a tendência? Não sendo pessimista, se pode piorar, vai piorar. Mas aí entra aquele famoso detalhe, né? Igual você utiliza muito, né? Aí entra a questão da estratégia. Plano A e plano B. Isso. E eu ia até comentar exatamente isso. Que aí o que acontece? Quando você pega nessa reta final, que você está na última semana, e aí você já tem com mais certeza, né? Não é com 100%, mas o que você vai pegar? Porque você começa a olhar 2 meses antes, quanto que vai estar o tempo no dia tal, 2 meses, em qualquer lugar, vai mudar. Lindo, 10 graus, você acha lindo. Coisa que eu falo, que a gente costuma falar com nossos atletas aqui, alunos, né? Cara, esquece o tempo. Para de ficar entrando, criar essa ansiedade. Aquela expectativa de que se você entrar 100 vezes, diminuir a temperatura, aí eu entro junto com você, vou te ajudar. Não vai mudar, né? Se você entrar 200 vezes, vai cair 3 graus, vão entrar com você. E se começar a aumentar a temperatura exatamente, todo dia, você vai minha prova tá indo embora. Eu acho que aí entra o seguinte, cara, eu me preparei para o melhor dos cenários. Sim. A preparação que eu falo, a preparação do período de treino. Se eu correr tudo dentro do que você na semana da prova, eu vou definir os planos que eu tenho para a prova. E os planos que eu tenho para a prova, o que vai mudar esses planos? O que eu não controlo. Clima, temperatura, esse tipo de coisa. Só, umidade, aí, por exemplo, exatamente. Umidade. Vamos supor que a gente sabe, nós estamos falando agora de uma prova de domingo agora em Porto Alegre. Porto Alegre é uma cidade fria, mas a gente não está na época de frio de Porto Alegre ainda. Exato. Então quem está indo para lá já estava esperando uma coisa que não era tão frio. Agora, se estivesse lá programado para 10 graus, todo mundo plano A. Né? Porto Alegre com 10 graus é um plano ali que tá programado. Talvez não. Então vamos pensar que dá para sair pro A, o A-1 ali. Vamos, né? Então assim, vamos pensar. E aí essa estratégia vai ser montada agora. E é isso que ele tem que pensar. E não adianta, ficar chateado, porque a pessoa, esquentou. Aí começa meio que dar aquele bode na pessoa e esse bode atrapalha já antes de começar a prova. Ela começa já a se sabotar. Não vai correr porque esquentou? Treinou o tempo todo no calor. Porque a gente mora. É isso que eu falo agora. Belvedere. A maior parte, às vezes, dos atletas treinam no Belvedere, daqui de Belo Horizonte, poxa, vai treinar na Pampulha, você vai pegar um clima diferente, ou qualquer outro estado que você vai treinar, às vezes você pega uma temperatura diferente, aí Porto Alegre você sai de 12, 14, vim para 16, 17, e aí você treinou, às vezes em condições até piores. Com certeza. Aqui, por quantas vezes a gente treinou aqui a 14 graus? Sim. Quase poucas, que, né? Não, quase que nada. Quase que nada. A gente sempre treina aqui, poxa, quase que nada. 20, começa com 19, 20, nós somos depois 20 azarados. Nós vamos treinar nessa temperatura para ir correr no Rio depois. A gente vai começar a treinar agora no meio de maio até junho. 20 graus. A 15 graus, 14 graus, para pegar o Rio naquela unidade lá no topo, 25 graus. Aí nós vamos chegar no Rio de Janeiro, na largada, cruzar o braço, não. Nós vamos largar, não tem jeito. O Rio me prometeu a temperatura a 20 graus, não.
Não existe. São Não fatores externos que a gente não controla, né? E além disso, a gente comentando nessa questão aí dos externos, a gente pode entrar na questão da vestimenta, né? Que é a estratégia de vestimenta. Você tem que estar preparado, e claro, você olhou ali 4 dias, você tem uma previsibilidade do que se vai chover, então, poxa, vai chover. Então, eu não vou querer largar com chuva. Né, com chuva, molhando meu corpo. Molhado. Então você vai levar uma capa de chuva, vai levar uma coisa para poder cobrir um saco plástico, seu tênis. Exato. Entendeu? Uma sugestão, se você tiver um tênis velho, vai com ele uma meia velha e calça o que você vai correr na hora. Na hora. Você garante mais ainda ele tá seco. Exato. Garante mais ainda. A questão, né, de você usar os cremes, né, para poder evitar assadura, vaselina, aquela coisa toda. A gente sempre coloca também dentro da estratégia, quando a prova é em outra cidade, outro lugar que você tem que viajar, coloque o seu uniforme, o seu tênis na mala de mão. Na mala de mão. Porque vai que a sua mala é extraviada, né? E aí, aquele tênis que você tem conforto, vai ter que comprar já treinou com ele, já se adaptou. Treinou, tá adaptado com ele. Aí E você não vai só ter a roupa também, é o que você falou. Tudo. Né? Tem até aquele apego emocional, né? Exatamente. Aquela roupa determinada que eu sempre... o seguinte, né, Helena? Por mais que tudo isso interfira, tem um fator psicológico. Tem um fator psicológico. Na hora que você... O que acontece? Primeiro, você vai ficar super chateado, aquele estresse de saber se vai chegar ou não, porque quando extravia, talvez chegue. Dá tempo de chegar. E aí você vai ficar nesse estresse emocional. Mas já passou um estresse por isso. Já não chegou. E aí, automaticamente, cara, você tem que tomar cuidado para isso até não virar um amuleto para você. Exato. Porque isso vira um amuleto para você, para assim, não, já passei por isso, vamos largar essa prova. Uhum. E aí, Primeiro não momento largar, de baixa... talvez até de não correr, não. Eu falo de estragar, teoricamente, toda a sua preparação por uma bobeira dessa. Sua viagem, né? Até isso você tem que estar preparado. E isso faz parte dessa preparação na semana final da prova. Sim. Se isso né, você tem que pensar em todos os cenários. Igual você estava todos os cenários. Eu vou levar eu tô indo para correr a maratona do Rio, cara, eu vou correr de short e camiseta. Aí eu chego lá no Rio, não vai dar, mas assim, eu não vou deixar de levar um manguito pro Rio, não. Mas, por exemplo, você tá indo pra Porto Alegre agora, que a gente sabe que a temperatura tá ali entre 15 e 22. Uhum. Tudo bem, você vai correr. Eu correria de short e camiseta. Sim. Mas eu levaria um manguito. Com blusa de frio. Eu levaria um manguito. Não é pra largar. Exato. Pelo menos inicial. Mas correr a prova, largar, short e camiseta. Mas eu levaria um manguito. Porque chega lá e muda. Chove sábado à noite, domingo amanhece frio. Você tem que estar, eu não estava preparado. Não, você tem que estar preparado. Tem que estar preparado. E você citou, né, Helena, essa questão até da vestimenta, até não só ali previamente, na largada, eu tenho que estar preparado também para descartar alguma roupa se for preciso. Isso. Eu falo que eu já vi na televisão atleta correndo com a camiseta e o número e tentando tirar a blusa de baixo. Porque está aquecendo. Sim. Eu tenho que estar preparado para isso. Poxa, se eu estou preparado com isso, eu vou com uma blusa aberta, que se eu precisar descartar, é o que eu falei, não tem apego emocional, já tiro ela e jogo fora. Jogou fora. Um cobertor velho. Se eu precisar de um manguito eu consigo abaixar, descer. Porque tem gente que não quer descartar e jogar fora. Isso aí. Desce o manguito, não preciso ficar com ele o tempo inteiro, às vezes aquecendo. Então tem que já ter isso em mente. Se eu precisar descartar uma blusa, um manguito ou um gorro, o que tiver que descartar. Porque senão vai aquecendo, eu vou pendurando. E o próprio relógio, né? Você vai levar o relógio GPS, carregue o relógio, leve o carregador de bateria. 2018 comigo. Porque acabou, né? Você no Rio, né? No Rio de Janeiro. Eu lembro até que a Bárbara, nós estávamos lá, você fez um pré ali, né? Um bate-papo inicial, só desejando boa prova, explicando um pouco ali rapidamente nos detalhes. Apertei meu botão do relógio e coincidente foi esse Garmin aqui, apertei. Nada, eu falei, não é possível. Eu juro que eu tinha carregado na noite anterior. Apertei mais uma vez e nada dele ligar. Na terceira e quarta vez eu falei, poxa, ferrou. Eu tô sem... E a gente tava lá, né? Firme no pelotão sub-3. Poxa, e aí, como é que nós vamos controlar agora? Eu pensei comigo, né? Aí tava a Bárbara do lado. Na hora eu falei, não, pode correr com o meu relógio aqui. Ela me salvou. Entreguei meu relógio para ela me passou o relógio dela mas, igual você falou, eu jurava que meu Garmin estava carregado. Não fiz aquela conferência na noite anterior que a gente tem que fazer. Eu acho que é tudo né, você tem que ser tudo conferido. Desde a hora que você sai daqui, esses tipos de coisas, relógio, a própria suplementação que você está acostumado, tudo isso tem que ir na sua bagagem. Tudo que você vai precisar para a prova, ele tem que estar na sua bagagem de mão. Eu vejo muita gente deixando, vou comprar meu gel na feira e tal. Aí chega lá, não tem um gel que o cara está acostumado. Aí isso ele já começa... Porque eu falo o seguinte,
Eu acho que isso somente dá. Você tem que usar tudo que você treinou, que você está acostumado, que você vai pôr uma coisa nova, realmente você está querendo correr algum tipo de risco. Não tem dúvida disso, não. Então, para isso, leve daqui, vai pronto. Já pede um tempo fazendo sua mão. Não dá chance para você ter erro, para ter, né? Não dá chance pro azar, não. Você tem que ficar desesperado, saindo procurando coisa, andando para lá e para cá. Porque isso é o de menos, né? Porque a gente, nós passamos às vezes 10, 12 semanas nos preparando. Isso aí é um dia, meio dia eu consigo separar tudo isso. Né? Tomando aquele tempinho que você não vai perder, você vai ganhar, né? Sim. Tentar alinhar tudo que foi programado, né? com a parte do seu treinador que a gente prepara, com a parte da alimentação. O Heleno mesmo é um cara que na semana da prova ele gosta de fazer jejum, cara. Pra chegar mais magro, pra chegar mais magro. Ele fica 11 semanas comendo normal. Ele faz 3 dias de jejum. Na última semana é jejum. Aí deixa pra comer carboidrato depois da prova, né? Depois da prova. Então, mas você citou uma coisa que é interessante. A gente vê inúmeros atletas chegando pra gente. Não, eu vi no Instagram, ou não sei quem me contou que na semana da prova eu tenho que ficar de jejum X dias. E depois vou comer. Só que o atleta nunca treinou isso antes. Não, isso 3 dias antes da prova ele quer experimentar. Tá cheio de lendas. Ele não fez isso antes. E assim, e muitas vezes, até complementando aqui, o cara faz isso porque o volume dele cai demais, né? Sim. E aí o cara assusta. Se dá no direito, né? Não, o volume cai demais, ele fica com medo de comer e tal, e tá na hora. É tudo programado isso, né, velho? Esse volume cai pra você chegar descansado, e aí você tem que estar de tanque cheio, o cara quer sair daqui pro Rio com 1 quarto de gasolina, aí não dá, né, velho? Não tem jeito, vai chegar na serrinha mesmo, vai ter que empurrar o carro na serra, né, cara? Não vai ter jeito. Mas até pra isso aí, né, Volney? O atleta tem que se preparar. Eu não vou dar a noite pro dia, poxa... eu vi no Instagram, alguém me contou, o Heleno fez, o Volney fez, eu vou fazer também, que vai ser bom pra mim. Mas Heleno Volney já provou disso outras vezes. Né? E a consistência, Felipe, a consistência do planejamento, dos treinos, não vai gerar dúvida, né, cara? Exato. Né? Porque quando você tá bem treinado, você não deixa na semana da prova, você tem dúvida, mas qual vai ser o ritmo que eu vou fazer? Será que eu uso tal gel? Será que tênis que eu vou colocar? Essas dúvidas já acabaram. Isso não pode acontecer. Você chegar na terça-feira... Tá com dúvida, tem alguma coisa errada, né? Você tá com dúvida na terça-feira antes da prova, você tá errado. Você já tem que saber que ritmo que você vai correr. Você tem que saber qual o seu tênis. Exato. Qual gel você vai tomar, que horas que você vai tomar. Qual momento. Vou tomar uma cápsula de saúde. Exatamente. Você já tem tudo isso desenhado na sua cabeça. Você não vai achar que você tirar um coelho da cartola no sábado e aí você vai, vou correr com esse gel. Tô definindo meu pace ainda. Acho que eu vou sair com o Felipe. Não, se bem que eu vou sair com o Volney na corrida aqui. Cara, o insucesso tá do seu lado. Tá fadado, né? Você vai passar tá mal perdido, né, cara? Tá muito perdido demais. Isso é o quê? Isso é falta de treino. A falta de treino... Orientação, né? A falta de treino já vai gerar essa desconfiança, vai gerar esse medo. Né? Por isso que é importante também, Heleno, até como se vê como teste, o atleta realizando algumas outras provas também. Para isso tudo, ele conseguir alinhar. Exato. Porque senão ele deixa 10, 12 semanas sem nada. Cara, poxa, tem tanto tempo que eu não realizo uma prova e aí... Ele eu passar me sinto por um pouco perdido. Ele passar por esse estresse ali pré-prova. Já passou por isso, até aquela ansiedade pré-prova, aquele trotezinho. Poxa, eu não passei por nada disso, eu deixei 12 semanas depois para poder simplesmente cair aqui na maratona. E agora? Sim. Tem que ter vivenciado E aí entrando, né, seguindo o que a gente está falando, e isso você colocou importantíssimo, que você tem o pré-prova, né, que acontece, e o prova, durante prova, você administrar os momentos ruins, você só administra tem momento ruim na prova, porque a prova é o lugar que você corre mais rápido, você não treina tão rápido quanto você corre geralmente. Exatamente. Então você vai passar muito mais dificuldade na prova, né? E você vai saber administrar aquilo que a gente falou ali atrás. E voltando ao que a gente estava comentando, né, seguindo, né, de levar as coisas separado, não mudar o que se faz, né, tomar o horário, tomar o café, comer as coisas que estão acostumadas. Eu acho que essa preparação toda faz parte, né, isso você vai fazer no treino, isso faz parte do treinamento. O treinamento não vai ser só o treinamento físico lá, a corrida, a programação de corrida, mas é isso, a preparação, o que eu vou comer para aquele tipo de treino, o que eu vou comer no dia da prova, porque isso que você falou, você não pode ter a dúvida, o que eu vou tomar de café no dia? Não, você já sabe, você já está acostumado a tomar esse café. Não pode vir uma novidade. Então, assim, isso tudo faz parte. Que horas que é a largada, toda essa preparação, né, na semana da prova, tudo isso influencia, por quê? Que horas que é a largada? Já sei a hora que eu vou acordar, não. Eu vou chegar lá no
ô Felipe, que hora que você vai acordar? O Helena, não, cada um tem seu jeito. Exato. O Helena às vezes vai acordar faltando 20 minutos pra sair, porque ele só precisa de calçar o tênis, tomar um café, comer uma fatia de pão e sair. Ô, Volney, é quase robotizado. Um ritual, cara. É quase que um adestramento que você passa ali, que você tem que ficar, né, cara? Porque se adapta até de você ir no banheiro. Isso. Porque se você começa a colocar muita variável, cara, vai dar vontade de você ir no banheiro na hora da largada. Entendeu? Vai dar, né? Se você comeu em outros horários. Então, assim, você tem que estabelecer uma rotina nos dias que antecedem para tudo estar regularizado. Seu sono tá regularizado, a sua dieta tá regularizada. Você não vai chegar na maratona de Porto Alegre, lá agora, que vai ser a NB, e na sexta-feira ou sábado você vai na churrascaria e vai comer uma costela. Pelo mais que seja gostoso, você não vai bater uma costela, uma picanha. Né? Você vai no dia seguinte, no dia da prova, depois isso nós já aprendemos, né? Isso nós já aprendemos. Não dá pra você Por chegar. isso é importante se eles dar mais provas. Exato. Porque se pega só aquela prova ali, poxa, no dia exato do maior objetivo do ano, eu quero comer uma coisa diferente. Não, vai dar errado. Vai dar errado. Tem o momento certo. Você tem que criar esse ritual, igual você falou. E esse ritual você vai construindo, mas que é super importante, que muitas vezes as pessoas chegam na sexta e sábado por ansiedade, elas cometem uns deslizes. Né? E assim, prova internacional, Helena, chega, né, o sábado, claro, a gente sabe, você não vai querer, você não tem que ficar enfurnado no hotel, né, descansando, não. Mas você também não vai no sábado pré-prova, né, na véspera da prova, andar 15 quilômetros. Exatamente. Você vai sair, vai passear, mas vai privilegiar andar de metrô, de usar um Uber, um táxi, alguma coisa nesse dia, né? Eu definir 2 pontos que você vai dar uma volta e voltar. Porque esse dia você realmente tem que estar descansado. A gente sabe que isso vai fazer diferença. Sim. Você já está num outro lugar, talvez com um fuso horário diferente, a adaptação já está pequena para isso. E você vai bater ainda 10, 12 quilômetros, que a vontade é essa. A gente sabe que a gente anda isso depois de passeio, né, nessa parte fora. Se é uma prova aqui, também, você não vai chegar no sábado e ficar dentro de um hotel, dentro de onde você estiver, o dia inteiro. Eu acho que você tem que ter uns momentos, por exemplo, a gente que gosta de fazer o Rio de Janeiro, por exemplo, a gente vai na praia, cara, mas a gente não vai lá, chega na praia 10 da manhã e sai 5 da tarde. Não. Você dá uma passada, fica na sombra, e depois volta para dar uma descansada. Eu acho que água de coco. Eu acho que tudo isso... Somente água de coco. Eu acho que isso faz parte dessa preparação. Tirar um pouco aquela tensão, né? Tirar um pouco da tensão. E aí eu vejo que até essa parte que aí da programação de descansar, porque geralmente as largadas são cedo, né? A Porto Alegre agora de novo. Largada 6 da manhã. 6 da manhã largada. Tanto da maratona quanto da meia. Então, assim, é um horário bom. Eu acho que tá certo. É um horário legal. Então, a pessoa tem que pensar muito cedo, né? A pessoa tem que pensar que ela vai acordar bem cedo. Eu acho que assim, né? 4 horas da manhã. É o horário limite, porque tem que chegar teoricamente com 1 hora, 50 minutos no máximo de antecedência, não sabe trânsito. E aí, pra acordar 4 horas, vai jantar que horas? É isso que eu ia falar agora. Esses detalhes prévios, né? Que o atleta tem que ter em mente também. Até pegando um pouco dessa questão do horário que ele vai levantar, do horário que ele vai dormir, horário da janta, e vamos puxando para o sábado. E o horário que ele vai distribuir as atividades dele, as tarefas dele ao longo do sábado. Boa. Já tem que fazer um regressivo disso tudo. É lógico. Eu tenho que dormir, exemplo, 9 da noite, 9h, o que for. Não vai poder jantar 8 horas. Você entendeu? Então, ele tem que fazer essa programação. E até uma programação, como o Volney falou, de descanso. Porque ele sabe que se eu tenho que levantar 4 horas da manhã, já foge às vezes da minha rotina de vou ter que dormir às vezes um pouco menos. Se eu tiver que dormir um pouco menos, significa que meu sábado eu tenho que procurar, não que eu vá dormir no sábado à tarde, mas meu sábado à tarde eu tenho que procurar dar uma descansada, já que minha noite ela não vai ser tão bem dormida como um dia normal de treino. Você vai tentar dormir bem o quê? A noite de anterior. Sexta para sábado. Exatamente. Você faz aquele anteriormente, eu já vou me programando, porque sabe, cara, você não vai dormir bem no sábado. Vai. Tem ansiedade. Exato. Além do tempo curto, tem ansiedade, cara. Exato. Vem transferindo. Poxa, minha sexta-feira, como que eu tenho que ser? Igual a Helena falou, poxa, eu não vou sair para comer um churrasco, uma costela. Vou fazer uma alimentação dentro daquele ali, dentro do equilíbrio que eu já estou adaptado, um carboidrato, que for cada um com a sua, né, com a sua nutrição. Sábado, eu tenho que pegar um kit, se eu já não peguei na sexta, eu vou pegar no sábado mais cedo, igual o Vonei falou, tirar um pouco daquela tensão, dar uma passeada rapidinho, coisa pouca, dou uma almoço coisa também tranquila, no sábado à tarde, poxa, deixa eu dar uma descansada, eu não preciso dormir também para não atrapalhar às vezes à noite. Sim. Tem atleta que tem essa questão. Então no sábado à tarde vou descansar, pôr um pouquinho a perna para cima, assistir uma TV, mexer um pouco no celular, fazer o que eu gosto. Menos me desgastar fisicamente, já que minha noite ela não vai ser tão bem dormida, né? Boa. E levar isso, né, cara? Tentar controlar essa ansiedade, né?
E isso é para toda prova, né, Helena? A gente está falando aqui, o pessoal pensando, não, é para toda prova. Essa 21, preparação 42, é para toda prova. 5, você vai fazer 10. um 10 quilômetros aí, você tem que estar descansado, preparado. É uma prova mais curta, mas a intensidade é mais alta. E se você abusar no dia anterior à prova de 10 quilômetros, com bebida, com outra coisa, vai fazer diferença. A gente sabe que faz diferença. Então, assim, isso serve para qualquer prova, né? A gente está falando aqui, serve para qualquer prova. Então, assim, todos esses detalhes, eles têm que estar muito alinhados. E não pode ter dúvida, né? Igual a gente está comentando aqui, o que essa turma que vai fazer aqui a prova esse final de semana de Porto Alegre e Londres, teoricamente é um pouco melhor, porque a temperatura de Londres ainda é baixa, é melhor, né? 8 a 12 graus. Então, assim, temperatura, esse fator externo gera menos estresse. Menos risco de um fator externo. Quem está indo para a prova, entendeu? Então, se ele se preparou, ele está com tudo controlado, teoricamente. Exato. Já o pessoal que está indo agora para Porto Alegre tem um pouquinho de estresse, de tempo, pode chover, não pode. Cara, relaxa, porque isso não vai mudar. Você não vai mudar. Né? A gente tem que entender o que realmente vai estar e entrar com esse planejamento do que dá para fazer, visualizar o que pode acontecer em alguns momentos da prova e como que você vai passar por esses momentos. Sim. Exato. Né? Porque é uma prova que a gente sabe, a gente nunca fez, que é uma prova super organizada, né? Hidratação muito boa, tudo tudo certinho para deixar a prova perfeita, a largada no horário ótimo. Teoricamente, largar 6 horas é bom. Então a gente sabe também que, igual a gente falou, o pessoal daqui principalmente, treinou a maioria do tempo com a temperatura 25 graus de média aí, 24, 25 graus. Exato. Vai estar numa condição melhor. Melhor de tempo. Perfeita, ideal? Não, a gente sabe que não. Mas isso, então, assim. Mas ainda assim é muito melhor do que eu treinei, né? Muito melhor. E aí o que acontece? Não deixar esse fator externo te consumir, porque ele te consome energia. Então, assim, mesmo nos dias que antecedem a prova, alguns dias antes da prova, o cara fica mexendo, olhando, cara, relaxa, isso não vai mudar. Né? Começa, em vez de você ficar olhando, pensando estrategicamente o que você pode fazer em cada situação. A temperatura variar, se esquentar, se não esquentar, se esfriar, se tiver frio, já estou com a minha programação pronta, mas se esquentar um pouquinho, eu posso correr assim acabou. E a gente prepara, se a gente fosse correr só a prova ideal, a gente estava ferrado, porque hoje no mundo não tem nem a prova ideal, porque você vai em Chicago uma vez, dá 30 graus. É raro. Você vai, entendeu? Então isso varia. E também, poxa, imagina se a gente tivesse a certeza do sucesso, né? Não tem jeito. A gente não tem nem motivação, nem pegada para treinar, né? Eu chegar lá, saber que a temperatura vai estar linda, o percurso é plano o tempo inteiro, então aquela certeza do sucesso, né? Sim. Então nada agora, que uma opinião, uma pergunta assim. O trote de sábado, você gosta de fazer? Quando você vai correr? Gosto. Pré-maratona e pré-meia maratona? Cara, eu gosto. Eu gosto até eu acho que eu até cito também para um atleta, né? Aquele momento do atleta dar uma aliviada naquela tensão, oxigenar um pouco a musculatura, até umas retinhas ali, né? Isso. Curtinhas de 20 metros, 30 metros. Faz o quê? 20, 30 minutos? Exato. 20, 30 minutinhos trote leve, mais umas 2 a 3 acelerações ali, sabe? Tirar um pouco da tensão, bater um papo com outro atleta da prova, né? Eu prefiro descansar sexta e fazer um trote no sábado. Exato. E principalmente... Apesar de que, Volney, tem atleta que... Aí a gente entra na questão da individualidade, né? Pessoal, Tem atleta que, poxa, não, Felipe, eu prefiro descansar no sábado e fazer isso aí na sexta-feira. Tá ok do mesmo jeito, até mesmo que aquela última semana da prova, você não vai ganhar nada. Aliás, você pode perder... Dependendo do que você fizer. Então, não influencia. Eu gosto, inclusive, eu gosto de fazer, a gente fez, você contou aquilo ali, voltando lá atrás, de fazer o trote e ir para o local da chegada e trotar 20 minutinhos por onde que é o percurso da chegada. Já mentalizando os quilômetros tudo aquilo finais ali. Isso funciona em Nova York, nós fizemos isso em 2019. Os últimos 6 quilômetros que passavam dentro do Central Park. Então, aquilo ali, todo mundo depois falou assim, nossa, aquilo foi bom porque eu estava passando, eu sabia que tinha uma descida, uma subida, depois saía do Central Park. Então a pessoa visualizou tudo aquilo ajuda ali. Até naquele planejamento mental da fase final da prova, né? Agora, quem não gosta, uma sugestão, quem não gosta, vai fazer isso na sexta, trota na sexta, no percurso, ou se não tiver um acesso a passar de carro. Porque às vezes às vezes exatamente. De carro ou uma bicicleta, que também funciona só para você... Mentalizar mesmo. Mentalizar aquela parte final da prova, tornar aquilo mais familiar, isso é importante. Né? Isso aí como no pré-prova. Então a gente falou assim, no dia que antecede a prova, né, deitar cedo, alimentação e tudo.
Agora, vamos falar aqui pra gente... No dia da prova, nós estávamos comentando, prova com largada 6 horas. Qual horário de acordar? Cara, eu, particularmente, Heleno, eu gosto de acordar pelo menos com 2 horas de antecedência, porque eu quero sair, porque eu preciso de 40 minutos para estar pronto, para sair de casa. Então, 40, 45 no máximo. Quando é 6 horas da manhã, acho que... E eu tenho um fator seguinte, eu gosto de chegar com pelo menos 1 hora de antecedência. Perfeito. Porque eu me preparo para o pior. Cara, cheguei 1 hora de antecedência, é muito cedo, realmente é muito cedo. Mas se acontecer de trânsito, furou um pneu, alguma coisa, eu não fico estressado. Sim. Só um exemplo, não sei se o Felipe estava, nós fomos correr uma meia do Rio uma vez, saímos, na época a meia largava... Nós pegamos um ônibus. A meia largava no lá em PP, isso, né? na Barra. Nós estávamos lá no Flamengo, eu acho. O Joá fechado, cara. Tava em fechado reforma. E a gente ia chegar atrasado. Em obras. De repente nós pulamos do ônibus na entrada do Joá e corremos até a largada. Ah, não, passou um cara amigo nosso. Falou assim, não, é 1 quilômetro só até lá, saímos. Era 4,5, velho. Nossa. Não, aí já chegamos largando, pulando pra voltar. Não, a gente pegou carona toda. de carro, porque, poxa, parou um carro, não, vocês estão pra prova, eu estou. Então vem aqui, entra aqui que eu vou levar vocês pra largada. Já desestruturou tudo. Então, assim, que eu falo, então, quando você tá preparado, você tá com uma margem de segurança, sim, você vai tranquilo, e aí você chega. Porque você vai chegar, talvez, principalmente em prova grande, banheiro, guarda volume, deixar alguma coisa e tal. E tentar aí, fazer um aquecimento. Você vai tentar fazer algum tipo de aquecimento. E aí pronto, aí beleza, você se posiciona. É melhor você esperar e tá tranquilo do que você jogar tudo que você fez num processo grande, né, de preparação, por causa de uma besteira de sair 10 minutos mais tarde, que acordar 10 minutos. Muda tudo. Então eu acho que assim, eu particularmente acho, eu tenho que chegar, eu gosto de chegar para a largada com 1 hora de antecedência, então eu preciso de 40 minutos da hora que eu acordo para a hora que eu saio de casa. E é importante também, Bonito, que você citou essa questão até do atleta ele já visualizar a distância que eu vou ter até do meu hotel, do que eu estiver ficando, que você vai gastar. o tempo que eu vou gastar. Você vai pegar Uber, táxi ou qualquer já faz tipo de transporte. até você citou, até não sei se vocês lembram também, lá em 2010... com a dificuldade de lá em Buenos Aires, de pegar táxi. Não sei se vocês lembram, lá em 2010. Não, tudo. Poxa, a cidade inteira pegando táxi. O táxi passava direto, a galera chegou lá, faltando 1 minuto para largada, literalmente isso 1 minuto. É uma coisa importante de preparação, é você programar o seu transporte. Deslocamento até a prova. Exatamente. Se você não tiver indo a pé, alguma coisa... Se for um táxi, Uber... Programe. Exato. Entre em contato com o hotel, fala, táxi, Uber, é fácil pegar, eu consigo já programar, já consigo agendar um táxi, Uber, isso é importante também para não chegar lá do lado de fora do hotel, você olha para um lado, tem 50, pro outro lado mais 50 pedindo, o cara não vai parar para você. Café da manhã, o que você toma? Eu, tradicionalmente, que eu tenho o hábito de fazer durante ao longo de toda a preparação. Eu, particularmente, Felipe, eu adoro pão com mel, pão com geleia, eu adoro. Pão com mel, pão com geleia e uma fruta e adoro café também. Então, pão com mel, pão com geleia, uma fruta, normalmente eu adoro comer uma banana também com mel. Normalmente um café e às vezes um suco, mas habitualmente tá quase café. Almoçando, pô. É tá tipo isso. Não, são 3 pães. Tô brincando. Mas é só... glicêmico ali, geleia. Uma coisa que o Volney falou, só um parênteses aqui, essa questão, Volney, que você falou, às vezes eu gosto de chegar na prova 1 hora de antecedência. Até esse deslocamento, tem que ter algumas provas, né, principalmente internacionais, você tem que chegar muito cedo. É importante o atleta visualizar também, eu tenho que levar às vezes um lanche. Isso. Porque se eu chego na prova 2 horas antes, eu já tomei café 1 hora antes. Sim. Então se eu tomo café 1 hora antes, fico esperando 2 horas sem nada para eu comer ali naquele momento, é importante o atleta também já mentalizar isso. Se eu vou ficar 2 horas esperando, 1 hora, então vou levar uma banana, vou levar um gel, uma fatia de pão, o que eu vou... levar naquele momento ali. Não pode chegar lá na mão, olhar para um lado para o outro. Poxa, eu comi tem 3 horas e ainda tem meia hora para eu largar. Então é importante o atleta também pensar isso. Mas eu como bem antes da prova. É uma coisa que é importante também, porque a turma que vai comer 4 da manhã, ninguém come 4 da manhã, né, cara? Você não come satisfeito. Então você vai ter que... É difícil. Mas tem que ter uma estratégia, né? Que você falou. Eu acho que a estratégia maior é jantar mais cedo. Jantar mais cedo. Pra você ter um pouco de fome. E comer alguma coisa. Tem que comer alguma coisa. E aí, numa situação dessa, você tem que estar atento ao que você acabou de falar, Felipe. Por exemplo, pensando numa prova agora, né? Você vai comer 4 horas da manhã, 4 e pouco, para largar às 6. Cara, talvez na largada você já tem alguma coisa para você comer ali. Não precisa ser gel, não. O que você tiver ali, você vai. Alguma coisa que seja acostumado para te dar uma segurada. Porque mas é importante mentalizar isso já, né? É importante mentalizar, né?
Você come um ovinho, Heleno? Não, de jeito nenhum. Isso aí na prova de 10 km em Santos, ele volta. Mas 10 km em Santos, 2018, eu sentei pra tomar café com o Rodrigo Brison. Eu lembro. Isso era 6 horas da manhã, a corrida era 8 horas. A gente corria 10 km. O Rodrigo tava comendo pão, ovo, bacon, suco de laranja. Rodrigo, você tá almoçando. Não, mestre, eu como isso tudo, eu sou acostumado. Não é que o danado foi lá, fez 32, cara. Eu lembro, eu comesse aquilo ali, o negócio chumbava, Você nem saía, né? Você nem Eu saía. peguei Ficava um no pãozinho KM2. com geleia, meio copo de suco de uva, água. E já tava Fui pra pronto. guerra, tá louco. Mas tá louco. geralmente Mas é o que você tá acostumado. é o que você tá acostumado, eu também acho. É habitualmente, exato. É. É importante também a gente falar da hidratação, né? Sim. Previamente e também no dia da prova também, né? Ao longo do percurso, né? Eu vejo assim, até os dias que antecedem, até mais, eu tomo uns cuidados maiores, né? E a prova você não deixar de ficar com sede, né, cara? Eu acho que... Vamos chegar no ponto de sentir sede, né? Até em situações de esses climas mais quentes, tomar muito cuidado. E uma coisa que o pessoal também dá uma negligenciada é quando a temperatura tá fria, né, Heleno? Aí, porque a pessoa não sente Igual sede. tem New Balance agora, se a temperatura tiver mais baixa um pouco, você acaba... não vou pegar nesse ponto aqui, não. Mas você passa o próximo, se você perder o próximo. Mas acaba que com o tipo de temperatura que vai lá, para 42 você perde uma quantidade considerável de líquido, né, cara? Que vai ser 15 graus ali. Claro. Agora, pra gente fechar aqui o mais importante, estratégia de ritmo. O que pra você? Velocidade de cruzeiro, ritmo progressivo, ou igual nós temos... Os kamikazes que começam gordura para queimar. Os gorduras para queimar. Lindo. É o que mais, né? A gente mais tem aí são essas estratégias. Não, eu gosto de correr, abrir uma gordura para queimar. É aquele time que vão falar, não, vamos jogar, colocar o time no ataque no primeiro tempo, vão abrir 3-0 no primeiro tempo. Aí os atacantes morrem de cansaço e tudo, né? E chega aí, no segundo tempo. No segundo tempo, né? A defesa não é boa, só treinou o ataque. Toma 5-3, perde o jogo. Né? É essa estrutura kamikaze. Então, passar o primeiro 21 com uma margem de... Uma coisa é você passar com, né, 1 minuto, segundos, 10 segundos. É diferença pouca. Uma diferença pouca que pode acontecer. É muito difícil a gente pensar... na manutenção já é difícil, concorda? No split negativo é mais difícil ainda. Mas o que não pode acontecer, o cara quer fazer sub 3, aí passa lá... sub 3 é o tempo limite dele, 2,59, aí passa 1,22 na meia, 1,23. Aí ele volta para 1,35, termina 3,5, 3,3. Ele já deixou a prova dele nos primeiros 21, né? Então, a gente já descarta aqui que a estratégia kamikaze de gordura, ela não deve, fisiologicamente ela não deve. Nunca fiz e não vou indicar para ninguém. É a estratégia que a gente pode falar, a estratégia, vamos definir do corredor burro. É o corredor burro. E o pior desse tipo de estratégia que a gente não indica, que obviamente não é interessante, o atleta vai consciente. O pior de tudo. Ele vai consciente, não, eu vou fazer a primeira metade. Ele acha que ele vai ter sucesso. Que ele vai ter sucesso. Ele acha que o sucesso, de outra forma, ele não teria sido pior. Ele acredita que de outra ele não forma vai, que ele vai cair. Ele acha assim, eu vou cair, eu vou piorar, então eu vou jogar todas as minhas cartas na mesa aqui agora. Só que a piora dele é muito grande. Você falou uma coisa que eu ia falar agora. Eu uso muita frase, é o seguinte, a gente não quantifica a quebra. Você vai perder, depois que você quebrar, Heleno, ou Vonei, você vai perder quantos segundos depois que você quebrar? Você pode perder, virar 30 segundos por quilômetro. Ou às vezes você nem vai terminar a prova. Nem terminar a prova. Às vezes você vai andar, você vai pegar um táxi. É isso aí. Exatamente. Então isso acontece. A gente cansa de falar aqui, eu particularmente eu sou a favor do ritmo constante. Constante. E assim, o ritmo constante e sem pressa para entrar nele. Eu sempre falo isso. Eu pretendo chegar no ritmo que eu quero correr a prova com 5 km. Perfeito. Porque assim, posso até entrar no primeiro. Dar sorte ali no primeiro, segundo já tá no ritmo. Se sentindo bem, você já entra sem fazer força. Mas assim, porque o princípio, se eu tiver que errar um pouquinho, eu vou errar sempre para mais lento do que para mais rápido. E aí eu vou chegar... E a hora que encaixar o ritmo é aquela coisa que a gente comentou num outro episódio nosso aí, que é a experiência que a gente tem de correr com a sensação de ritmo que a gente tem. A gente entende o que a gente está fazendo. Então, assim, se a gente estiver errando, aquela velocidade de cruzeiro que você vai... Exatamente. Pensa só, Felipe, olha o nosso pelotão sub-3 no Rio. A gente sabe que os primeiros 5 km, eles são
tumultuados. Cachotado ali, né, cara? O sub-3 é 4,15 de média. Mas nunca, às vezes dá 4,25, 4,30. Vamos supor que a gente mantém uma média... 4,39, 4,40. Vamos supor que a gente mantém uma média de 4,25 por 5 km. São 10 segundos, 5 vezes 10, 50. Você está 50 segundos só. Você está devendo. Você tem devendo, mas você tem 37 km para tirar 50 segundos. É pouco mais de 1 segundo por quilômetro que você vai tirar depois lá. Exato. Entendeu? Só que você correu numa velocidade que teoricamente é bem mais confortável, que deu conforto. Então o que aconteceu? Você economizou combustível, seu glicogênio, você economizou aquela fatia do bolo ali que você vai precisar lá na frente. Durante 20 minutos você não gerou tanto calor, porque quanto mais rápido você corre, mais calor você gera. Então você não gerou tanto calor, então você está economizando, né, a geração de calor. Seu sistema regulatório, entendeu? E mentalmente é muito melhor o quê? Você vê você correndo mais rápido do que você vê você pulando do precipício. Exato. Mentalmente é muito melhor. Exato. Quando você vê ali no final você lutando pela sobrevivência, é péssimo, cara. E respondendo também, Helena, eu também sou a favor, igual o Vonei falou. Eu gosto de fazer uma prova linear. Sabe? Eu normalmente, eu me adapto bem, assim, encaixando o ritmo mais rápido. Por isso que é importante também, até voltando um pouco, a gente tem que fazer um bom aquecimento, né? Sim. Mas, obviamente. Na maratona é mais difícil, né? Na maratona é mais difícil. Mas se for fazer um 5, vou citar um exemplo meu. Tá doido. Vou citar um exemplo meu. Eu fui fazer um 5K, eu acho que foi na meia do zoológico, de uns anos para trás. É 20 minutos aquecendo. Exato. Só que aqueci pouco. Nossa. Eu sei que na hora que passou o primeiro, 1,5 km pro 2, eu olhei no relógio e falei, que isso? Parece que eu tô fazendo mais força para manter o mesmo ritmo, só que não estava. Porque ainda não estava aquecido o suficiente, até para produzir aquela energia necessária para entrar dentro do que eu quero e dentro daquela sensação que a gente falou. Aqui eu tô bem, aqui eu me garanto. Eu tive que fazer mais força no KM3 que eu fui encaixar. Ou seja, o aquecimento que se eu tivesse feito adequadamente... Provas menores, para né? provas menores. E 10K. Agora, você vem para um 21, você vem para um 42, o aquecimento praticamente é 42 você fazendo... Você não tem as oportunidades disso. Ele falou, você pode muito bem, você faz uma mobilidade ali, mexendo as pernas... Porque normalmente você não vai ter esse tempo, essa disponibilidade para isso, né? Outra coisa, gente, a gente tem que pensar o seguinte, que infelizmente... Não tem espaço. Não tem espaço, e se você quiser largar numa posição melhor, você tem que ir para a largada com 10, 15 minutos. Então você já deixou de aquecer naqueles 10, 15 minutos, em qualquer uma das distâncias que você vai correr. Então, isso até se aqueceu antes, você já começa a perder um pouco. Isso tudo influencia, mas faz parte. E eu acho que o que fica é a gente mentalizar isso aí, cara. Mentalizar essa preparação, né? O povo que vai correr, tem assim, mentalizar a prova, pensar no que vai acontecer. E uma coisa que eu acho interessante, só voltando, que eu nem faço, né? Eu sou um cara mais desleixado em relação a isso, mas até mesmo por adaptação. Eu vejo todo mundo preparando as coisas no dia anterior, a roupa, separadinho, o gel, batendo foto. Cara, eu acho isso legal, sabe por quê? Sim. Porque isso te coloca no clima já. Te envolve, né? Você já tá aqui ali, você já tá te levando uma responsabilidade. Aqui você já tá nesse momento é o momento que você já tá começando a entrar no negócio. Eu brinco, a gente mexe, né? Jogou basquete, eu trabalho com basquete até hoje. Eu falo com os meninos do aquecimento, cara, para de brincar um pouco. Agora, entra no que vai acontecer, no que você vai ter que fazer. Porque o que acontece? Você começa a visualizar situações que podem acontecer com você durante o jogo. Isso. Você não consegue esperar o que vai acontecer. Mas você pode visualizar várias opções. Né? Você tem N opções, igual a gente está comentando. Pô, no quilômetro tal, o que pode... Pô, posso sentir isso, mas, cara, é normal. Eu já passei por isso. Então você começa a buscar essas coisas. Então, assim, na hora que você está nesse momento de preparar suas coisas para a prova, você está no momento que você está... É um momento seu interno ali, que você está se concentrando já no dia anterior. Eu acho legal. Até essa preparação, né, Vonei? Ela vem não só das situações da prova, mas até, igual a gente acabou de citar aqui, você me perguntou, poxa, e o ritmo de prova? Até o ritmo de prova. Exemplo, numa meia a gente gosta muito de citar também, né? Gosta de falar, poxa, tem aquela estratégia de prova, poxa, um ritmo kamikaze, que a gente já descartou, tem aquele contínuo, ou vou negativar, ou você pega uma meia, por exemplo, pode dividir, igual a gente sempre cita para os nossos alunos, divide em 3 partes. 3 blocos. 3 bloquinhos de 7. Aquele primeiro 7, eu gosto, você falou, poxa, até eu entrar no ritmo da prova, até dar uma aliviada ali na tensão, deixar aquele, igual o Heleno fala, né, estouro da boiada passar, entrei no meu ritmo ali no KM7 em diante, eu mantenho. Ali até o 14, 15, 16, arrasto um pouquinho. Aí eu chego no último terço da prova, como é que eu tô? Aquela análise rápida. Aí você vai avaliar, exatamente. Faço aquela avaliação, poxa, eu tô bem. Aí a gente entra no fracionamento, né? Isso. Que a gente falou, né?
Poxa, faltando 4K aqui, bicho, eu vou fazer 4 tirinhos de 1.000 aqui. Um de 2, 2 de 1.000. Um de 2, 2 de 1.000. Aí você chega, até que a gente... Um vídeo que circulou aí, quase que mundialmente, do Juninho, né? Aquele ali que ele veio fazendo ritmo progressivo no final. Isso. E na hora que você chegar nos últimos 400, 300, 200, poxa, agora eu vou simular aquele meu tirinho de 200, meu tirinho de 400 que eu sempre faço. Exatamente. Na hora que você ganha ali alguns segundinhos ali, você se sente bem. Igual você falou, poxa, a gente sempre quer chegar, cara, olhando pro relógio vendo mais rápido. A gente não quer chegar olhando o relógio vendo nosso ritmo indo lá pra baixo. Lógico. Só que pra isso eu tenho que ter mentalizado ali, poxa, eu fiz o primeiro terço quebrando o clima, o segundo terço eu encaixei, no último terço, como que eu tô? Aí eu vou fazendo progressivo, né? Sim, perfeito. Então eu acho que pra gente fechar o planejamento e a estratégia, ela começa lá atrás, mas a semana da prova é fundamental. Você tá com a estratégia certa, não pode ter dúvida. Exato. Em tudo, né? Exato. Vestimenta, nutrição, ritmo, todo o seu chegar, ritual tem que estar construído. tudo definido. Não pode né? ter dúvida. Não pode. Né? Chegou com dúvida em algum momento do processo, Tem alguma coisa errada você no carro. errou. Você errou. Em algum momento houve algum erro e Exato. para identificar. Vai secar. Exato, vai. E é difícil de fazer aquela correção Não tem jeito. na última semana. É difícil. Você ganhar confiança ainda. Exato. Que ela é construída em 10, 12 semanas. Como que eu construo com uma semana? Com 4 dias, 5 dias. Exato. Bom, pessoal, é isso aí então. Encerramos aí mais um podcast Papo de Corredor. Hoje nós falamos aí sobre as estratégias nas provas. Beleza? É isso aí. Até a próxima. Valeu.